Olá, meu nome é Isabel, sou da turma do 7º período noite da família de Muriaé. Meu grupo tem como foco, tem como objetivo apresentar o tema função social da posse e a proteção possessória nas ocupações urbanas. Tema este que é muito importante no contexto atual do Brasil. E o nosso objetivo principal é mostrar de forma clara e objetiva a sua função social e os instrumentos que podem ser utilizados para solucionar conflitos decorrentes das ocupações urbanas. Você já passou por um terreno abandonado na cidade e se perguntou por que um espaço como esse permanece vazio por tantos anos? Cidades, famílias inteiras lutam diariamente para construir um lugar digno para morar? Esse contraste revela uma realidade bastante presente nas cidades brasileiras. De um lado, imóveis sem utilização. De outro, pessoas em busca da moradia. Mas será que um terreno pode simplesmente permanecer sem cumprir nenhuma função social? E o que o direito diz quando esse espaço passa a ser ocupado por pessoas que precisam viver ali? Essas situações levantam questões importantes sobre o uso da terra na cidade. O direito à moradia e os limites do direito de propriedade? Afinal, quando falamos de espaços urbanos, não estamos tratando apenas de terrenos ou construções, mas também de direitos, necessidades sociais e da própria organização da vida em sociedade. E é justamente sobre essa relação entre posse, função social e ocupações urbanas que vamos refletir nesse vídeo. Para compreender o tema, é necessário inicialmente entender o conceito de posse. No direito civil brasileiro, a posse ela é caracterizada como o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme dispõe o artigo 1196 do Código Civil. Assim, mesmo que uma pessoa não seja proprietária formal do imóvel, ela pode exercer a posse quando utiliza o bem de maneira contínua, de maneira pública e com a intenção de utilizá-lo como seu. Você sabia que ser dono de um lote como esse não te dá o direito de fazer o que quiser com ele? A nossa Constituição é clara. A propriedade ela precisa cumprir uma função social. Isto está fundamentado no artigo 5º e o artigo 182 da Constituição Federal. Eles estabelecem que o direito da propriedade não é absoluto. Ele deve sempre caminhar ao lado do interesse da coletividade. Por isso, tanto a propriedade quanto a posse deve servir para o uso à moradia e ao uso adequado do solo urbano. No contexto das cidades brasileiras, é comum a existência de ocupações urbanas que surgem principalmente em razão do déficit habitacional. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, milhões de brasileiros vivem em áreas irregulares ou em situações precárias de moradia. Essas ocupações frequentemente ocorrem em terrenos abandonados ou que não cumprem a sua função social. Diante dessas situações, surge um conflito jurídico relevante. De um lado está o direito de propriedade, garantido constitucionalmente, e de outro, o direito fundamental à moradia. A análise dessas situações exige uma interpretação que considere não apenas a titularidade formal do imóvel, mas também a sua função social e o impacto social de sua ocupação. O ordenamento jurídico brasileiro, ele prevê mecanismos para a proteção da posse, conhecidos como ações possessórias. Entre as principais destacam-se a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. Esses instrumentos são utilizados quando ocorre turbação, embrulho ou ameaça à posse, nos casos envolvendo ocupações urbanas coletivas. O Poder Judiciário tem buscado adotar uma abordagem mais cautelosa. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele recomenda que decisões envolvendo despejos coletivos consideram-se aspectos sociais, garantindo um diálogo entre as partes e observando o direito à moradia. Assim, muitas decisões judiciais procuram equilibrar a proteção de propriedade com a garantia de direitos fundamentais. Portanto, a função social da posse ela representa um importante instrumento de equilíbrio entre os interesses individuais e coletivos. Nas ocupações urbanas, o direito busca conciliar o respeito à propriedade privada com a promoção da justiça social e da dignidade humana. Um terreno abandonado, tomado pelo mato, fere a dignidade da pessoa humana e também ao desenvolvimento da nossa cidade. Lembre-se, a propriedade é responsabilidade. A lei existe para garantir que o espaço urbano seja bom para todos. E aí no seu bairro, a função social está sendo cumprida? Diante
Diante disso, como a sociedade e o Estado podem garantir o direito à moradia sem desrespeitar o direito de propriedade? Essa é uma questão central para o desenvolvimento das cidades e para a construção de uma sociedade mais justa.